Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, a pedidos de muitos alunos que ficaram em dúvidas a respeito dos nossos problemas, dos nossos cálculos com escala, eu resolvi fazer, esse vídeo para que nós possamos estar resolvendo aqueles 4 problemas juntos. Estarei explicando sobre cada um. Isso não fará que ele deixe de valer os pontinhos não, tá? O que você irá fazer? Ao terminar de corrigir, você poderá copiar o seu caderno, fotografar e me enviar. Assim eu terei certeza que você aprendeu, que você acompanhou essa aula, tá bom? Vamos começar? Pois bem, meus queridos, vamos lá. O problema número 1, eu tenho aqui o seguinte: em um mapa político do continente americano, de escala 1 por 60 milhões, a cidade do Rio de Janeiro está distante de Caracas, lá na Venezuela, 7,2 centímetros. Eu quero saber qual é a distância real, então eu já sei que é o D maiúsculo, né? Aproximadamente entre essas cidades. Primeira coisa, lembrar que eu tenho a distância no mapa e eu tenho a escala. O que eu preciso é a distância real, então eu vou ter que multiplicar. Por quê? Porque a distância real é o único momento que eu multiplico. Então a fórmula é: distância real é igual a distância do mapa vezes a escala. Então eu substituo. Olha só, eu tenho Dzinho? Tenho. É o 7,2. Quanto que eu tenho de escala? 1 por 60 milhões. Eu multiplico, então, 60 milhões. Posso multiplicar dessa forma? Até poderia, só que ficaria muito mais complicado. Então, o que eu faço? Vou transformar 60 milhões de centímetros em quilômetros. Então, olha só, cortei um zero, centímetro. Cortei outro zero, decímetro. Cortei mais um zero, metro. Cortei outro zero, decâmetro. Cortei outro zero, hectômetro. O que sobrou? 600, o quê? 600 quilômetros. Então, 60 milhões de centímetros corresponde a 600 quilômetros. Então, prestem bastante atenção. Eu tenho 7,2 vezes 600 quilômetros. Mas eu ainda não aprendi, eu não sei, eu esqueci como eu faço operações com vírgula. Então eu vou ensinar um macete aqui para vocês. Eu vou multiplicar o 7,2 por 10, aí vai ficar 72. Eu não tenho mais então a dízima periódica. 72 vezes 600 fica 43.200. Agora eu vou pegar o resultado, porque esse não é o resultado ainda, e vou dividir por 10. Eu não multipliquei? Então agora eu divido. Qual é o meu resultado? 4.320. 4.320 quilômetros é minha distância real. Minha resposta então fica: a distância real é de 4.320 quilômetros entre o Rio de Janeiro e Caracas. Um probleminha diferente agora. Sabendo-se que a distância real, eu tenho a distância real entre os pontos A e B é de 2.000 quilômetros. Olha lá, gente, eu coloquei agora o D até maiúsculo em amarelo para vocês poderem observar. E a escala do mapa é de 1 para 25 milhões, eu tenho também a letra E, que é a escala, olha lá, amarelo também. Qual é então a distância no mapa? Qual é a unidade de medida que eu estarei utilizando para representar no mapa essa distância? Quanto eu terei? Olha a fórmula. O Dzinho, que é a distância do mapa, é igual à distância real dividido pela escala. A distância real, então, são 2.000 quilômetros. E, no caso, a minha escala corresponde, cada centímetro corresponde a 25 milhões de centímetros. Tenho que transformar? Com certeza. Vamos transformar? Então, olha lá. Eu peguei um zero, coloquei no centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. O que sobrou? 250. 250 o quê? Quilômetros. Eu transformei, tá vendo? Então agora eu consigo fazer essa divisão. Olha lá.
2.000 quilômetros dividido por 250, que é a escala gráfica, tá bom, gente? Eu transformei escala numérica em escala gráfica. Então, para cada 1 centímetro corresponde a 250 quilômetros. Então, 2.000 quilômetros dividido por 250 quilômetros também, eu terei 8 centímetros. Então, esses 8 centímetros, que é do ponto A até o ponto B, quando eu medir com a régua que eu achei esses 8 centímetros, eles terão, então, na verdade, 2.000 quilômetros, uma vez que a minha escala é 250 quilômetros, se for escala gráfica, ou 1 para 25 milhões de centímetros, se for escala numérica. Tá aí a resposta, então. A distância no mapa é de 8 centímetros. Problema número 3. Olha só, de cara já me pergunta qual é a escala de um mapa em que os pontos A e o ponto B, eles estão distantes na realidade, ou seja, na distância real, eles estão distantes 3.000 quilômetros. E no mapa, quando eu meço ali com a minha régua, eu encontro essa diferença do ponto A para o ponto B, eu encontro 12 centímetros. Então eu tenho a distância real, eu tenho a distância no mapa, mas eu preciso formular uma escala. Então, escala será igual distância real dividida pela distância no mapa. A minha distância real, então, são 3.000 quilômetros e a minha distância no mapa, quando eu medi, deu 12 centímetros. Gente, preste atenção, porque agora eu vou ter que fazer um processo muito interessante que muitas vezes no futuro pode até prejudicar vocês se vocês só acharem uma resposta. Às vezes, numa prova, pode ser que a resposta esteja em escala numérica e não em escala gráfica. Nesse primeiro momento aqui, quando eu achar o resultado, eu estarei achando o primeiro resultado em escala gráfica e eu preciso transformar ela em escala numérica. Então vamos ver o que acontece aqui. Então, 3.000 dividido por 12, eu encontrei 250 quilômetros. Isso em escala gráfica, tá bom? Pego lá a minha guia de transformação de unidade de medida, coloco novamente os 250 quilômetros ali e vou acrescentando zeros até chegar em centímetro. Vejam bem que todas as vezes que vocês me viram usando essa escala de medidas aqui, eu não usei milímetros, tá? Porque a gente sempre representa a escala numérica em centímetros. É muito raro, raríssimo, eu estar utilizando milímetros em escala ou numérica ou gráfica, tá bom? Então, olha só, eu já transformei, o meu resultado era 250 quilômetros e eu agora transformei para escala numérica. Escala numérica ficou 1 para 25 milhões. E novamente eu coloquei agora um problema sem destacar nada em amarelo para vocês. Olha só, no mapa político da América do Sul, de escala 1 por 35 milhões, a cidade de São Paulo está distante da cidade de Buenos Aires 5,2 centímetros. Qual é a distância real aproximada entre estas cidades? Será que você já acertou qual será a fórmula? Vamos fazer um suspense, vamos lá, foi! Isso mesmo, galera, eu não tenho o D maiúsculo, eu não tenho a distância real, é ela que eu quero. Se eu preciso da distância real, eu sempre estarei multiplicando. Eu tenho a distância no mapa? Tenho, 5,2 centímetros. Eu tenho a escala? Tenho, 1 para 35 milhões. O que eu preciso fazer então? Simples. Olha só, eu tenho D que multiplica E. O meu Dzinho, 5,2, que é a distância que eu medi lá no mapa, 5 centímetros e 2 milímetros, tá?
Tenho a escala? Tenho. 1 por 35 milhões. O que eu fiz? Transformei. À medida que nós formos fazendo esses tipos de problema, você observará que basta eu estar cortando, principalmente quando eu tiver 5 zeros, eu vou estar cortando 5 zeros. Olha lá, o que está em amarelo é o que eu cortei. Tá? Eles estão representados dentro da escala de medidas aí, mas é o que eu cortei. Então, normalmente, 35 milhões de centímetros, 25 milhões, 60 milhões, sempre restará 350 quilômetros, 250 quilômetros, 600 quilômetros e assim por diante. Eis a nossa operação montada. Distância real é igual a 5,2 vezes 350. De novo, professor, não sei mexer com vírgula, não sei trabalhar com vírgula, esqueci, não aprendi, a escola que eu estudei não ensinou. Gente, simples, vamos multiplicar por 10? Quanto vai ficar? Ficou 52. Se é casa decimal, eu vou multiplicar por 10, é decimal. Então, 52 vezes 350 dá 18.200. Mas, se eu multipliquei, eu tenho agora que dividir, tá? Então, 18.200 era casa decimal? Era. Então, eu vou dividir por 10. Dividido por 10, eu vou achar 1.820 quilômetros. Então, a distância real é de 1.820 quilômetros entre São Paulo e Buenos Aires. É isso aí, galerinha. Nossa aula acabou. Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham aprendido como calcular, que essas regras agora possam ter ficado mais claro na cabeça de vocês. E posta lá na mesma aba onde que eu solicitei o exercício, tá bom? Não poste nessa não, essa aqui eu vou deixar somente como aula, eu não vou deixar nenhum tipo de atividade. Você irá pegar o exercício que você acompanhou nesta aba aqui, desse vídeo, irá transcrever para o seu caderno fotográfico, encaminhe lá na aula 6, tá? Eu espero que saia tudo certinho. Gente, não deixe de mandar os exercícios, está valendo ponto, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. E muita dedicação, transformação, formação e ação. Cultura viva, minha escola. Cultura viva, meu prazer. Cultura viva.